tutorial com modelo, essa modelo ruiva, linda e maravilhosa. E esse daí foi o resultado da maquiagem, né? Uma maquiagem que tem uma pele suave e os olhos coloridos. Eu queria pedir desculpas a vocês logo de cara porque eu não consegui filmar o final. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e que aproveitem. Eu começo fazendo o preenchimento da sobrancelha e como ela tem o cabelo ruivo, eu utilizei a sombra Cinnabar. Eu utilizo um pincel chanfrado e vou preenchendo todas as falhinhas e fazendo o contorno da sobrancelha, deixando ela mais definida. Fazer o preenchimento e o contorno, eu escovo, né? Eu utilizo uma escovinha para poder pentear a sobrancelha e deixar ela ainda mais definida. Eu utilizo um corretivo de uma cor bem clarinha para preencher toda a pálpebra da modelo. Para aplicar o corretivo, eu utilizo um pincel língua de gato pequenininho. Depois eu vou esfumando e dou batidinhas com os dedos para dar acabamento. Eu começo aplicando uma sombra marrom telha com pincel de esfumar. Eu vou marcar todo o côncavo, intensificando a parte externa do olho, a parte que fica mais para fora, e vou trazendo aos poucos para a parte interna. Eu desenho o côncavo com um lápis preto. É importante dar um acabamento na pontinha externa do olho. Faço um fechamento do olho ali e aplico um pouquinho de lápis para eu poder esfumar depois. Aí eu pego um pincel tipo lápis e vou esfumando todo esse lápis que eu acabei de aplicar no côncavo. Da Catherine Hill com um pincel língua de gato bem pequenininho e eu vou desenhando toda a pálpebra móvel. Eu faço o limite ali entre o lápis que eu esfumei e o clown que eu estou aplicando. Depois eu vou esfumar esse limite com um cotonete. Eu vou deixar mais apagadinha essa linha porque eu não quero ela muito marcada. Eu começo preenchendo com sombra na parte interna do olho. Eu utilizo uma sombra cintilante rosinha e eu vou trazendo mais ou menos até a metade do olho, fazendo uma diagonal. Depois disso, eu vou
uma sombra de um tom rosado, também fazendo a diagonal. No início ela vai ficar marcada, mas depois eu vou melhorar a transição entre essa sombra que eu estou aplicando e a sombra rosinha que eu já havia aplicado. Uma sombra de cor uva e eu vou intensificando bem esse cantinho para ficar bem escuro. Depois disso eu venho com o pincel de esfumar e vou melhorando as transições. Quando é preciso, eu pego um pouquinho da sombra que eu já utilizei para melhorar essa transição. O importante é você fazer de um jeito que você não consiga perceber onde uma sombra termina e a outra começa. Volto com o pincel de esfumar e a sombra marrom e intensifico o côncavo. A sombra preta no cantinho externo do olho para que o olhar fique ainda mais marcante, mais dramático. Eu faço delineado com um delineador em gel e um pincel de batom e eu faço toda a raiz dos cílios, traçando uma diagonal no canto externo que vai se juntar a esse preto que eu acabei de aplicar. Gente, desculpa, mas esse local onde eu gravei o vídeo não era o ideal, então eu vou ficar numa posição meio esquisita para fazer essa maquiagem, mas não repara não, tá? Vamos voltar com o preto e um pincel de esfumar e vamos deixar bem bonito esse cantinho externo dessa maquiagem. Eu gosto de aplicar um delineador líquido por cima para intensificar a cor e dar um acabamento melhor ao delineado que eu já havia feito. Com um lenço umedecido desse cantinho externo, deixando bem na diagonal, né, subindo bastante o olhar. Passo o primer da Revlon por todo o rosto com o pincel língua de gato. E logo depois eu aplico a base com o pincel kabuki reto. A base que eu estou utilizando nessa maquiagem é a Studio Fix da MAC. Eu utilizo aquela esponjinha para dar acabamento na pele. Eu utilizo um corretivo mais claro que a pele da modelo para poder fazer aquele triângulo invertido embaixo dos olhos, na região das olheiras.
uma vez do acabamento com a esponja. Aplico o pó translúcido para selar esse corretivo que eu acabei de aplicar. Depois disso, eu faço o contorno utilizando um bronzer. Eu estou utilizando o da Bourjois. Aplico o lápis bege na linha d'água da modelo. E depois eu aplico o lápis preto na raiz dos cílios inferiores. Com a sombra preta e o pincel de precisão, eu selo e esfumo esse lápis que eu passei nos cílios inferiores. Depois eu aplico com o mesmo pincel uma sombra marrom para poder fazer o acabamento. E esse é o resultado da maquiagem. Ela ficou assim, a modelo, com um olhar bem bonito, bem intenso, vibrante. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam, que vocês compartilhem com suas amigas e amigos e que vocês retornem aqui com as suas opiniões. Muito obrigada pela audiência de vocês e até o próximo vídeo.